louvado. Quero louvar a Deus pela vida de todos os ouvintes. Você está no canal Rascunho Teológico. Nesta oportunidade, eu sou o pastor Edivaldo Pereira, e nós estaremos fechando o assunto de pneumatologia, que estamos tratando já há alguns dias, em alguns videoaulas aí. E hoje nós estaremos embasando nossa aula no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo de número 20. Capítulo 14, versículo 20, né? A seguir. E para pautarmos nosso assunto, nós estaremos falando sobre o regulamento dos dons, Paulo regulamentando os dons do Espírito, e também falaremos um pouco sobre os dons temporários, ok? Então, nós vamos estar comentando esse assunto, tá certo? Um abraço a todos, vamos para a aula, não é? O versículo 20, estou com a Bíblia aberta aqui, versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adulto no entendimento. Está escrito na lei, por gentes de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22 nos diz, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os fiéis, mas sim para os fiéis. Observem as diferenças aí. Versículo 23 assim, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Muito bem. Versículo 24 diz assim, mas se todos os profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando de que Deus está verdadeiramente entre nós. Então observe a diferença entre os dons, entre a língua e a profecia. A língua é para os fiéis, é para os infiéis, e a profecia é para os infiéis. As línguas para os fiéis e a profecia é para os fiéis, né? De sorte que as línguas são um sinal para os para os fiéis, mas para os infiéis a profecia, ok? O versículo 26 diz assim, aí Paulo vai trabalhar a questão da ordem, na epígrafe está aqui, o texto diz assim, a necessidade de ordem no culto. Versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém fala em outras línguas estranhas, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e Deus. Versículo 29 diz, e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30, mas se a outro estiver assentado, for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Versículo 31, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam a todos e todos sejam consolados. Versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 25, as mulheres estejam caladas na igreja, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender outra coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Muito bem, ficamos por aqui, mas vamos ler até o versículo 40, né? Versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus,
e veio tão somente para vós? Se alguém cuidar ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que em vós escrevo não são mandamentos do Senhor. Versículo 28. Se alguém ignora isto, que é quem ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Não é? E o versículo 40 diz assim: faça-se tudo decentemente com ordem. Muito bem, nós vamos trabalhar essa proposta. Observando que o propósito de Paulo era dar ordem, era colocar ordem no culto. Então o propósito era o culto cristão específico, o culto cristão especificamente. Então é preciso encontrar aí equilíbrio na tensão que estava entre a ordem e o entusiasmo. Por exemplo, em cada culto que vamos, nós podemos ver que o oficiante ou quem está pregando, sabe, tem aquele entusiasmo, né? Mas precisamos encontrar esse equilíbrio aí, que realmente é uma linha tênue, é uma tensão que vai causar, ou seja, esse entusiasmo do culto cristão e também o equilíbrio para que seja tudo decentemente com ordem, conforme fecha o versículo 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, não é? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, vamos ver que Deus, por meio de Paulo, vai trabalhar o equilíbrio. Então, a profecia e a instrução deve ser avaliada, é o que está escrito, é o que Paulo estava propondo aqui. O culto cristão deve levar em conta a sua forma de comunicação e o testemunho passado aos de fora, porque a igreja não está aberta por causa dos cristãos, a igreja está aberta, ou está tendo culto, por causa dos que ainda não são crentes, entendeu? Todas as reuniões bíblicas eram frequentadas por pessoas que não eram crentes, a maior parte das vezes, entendeu? Então, por isso vem a regulamentação, a ordem do culto, e isto é necessário para que tenhamos a edificação e salvação, edificação para os cristãos e salvação para os que são de fora, conforme a Bíblia. Esses de fora aqui são as pessoas que ainda não são crentes, obviamente, não é? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, a partir do versículo 20, né, Paulo vai fazer alusão muito clara sobre esta questão. Desde o Antigo Testamento, a profecia tinha finalidade, né, igual. Qual era a finalidade? Também a finalidade para os que estavam de fora. Tinha que reconhecer que Deus é que estava falando, não é? Então, o que Paulo vai recomendar isso, né, que é para os que estão de fora. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver também em Jeremias capítulo 1, versículo 10, quando vai falar que a edificação era um bem para construir. Então, a edificação faz parte para construir, né? E bem como para qualquer movimento que seja feita, né, dentro do contexto, não é para destruir, é para construir, entendeu? Então, a proposta que Paulo traz ao culto de Coríntios era exatamente para trazer, não abortar os dons. Ele ainda disse: de forma, irmãos, que quando você profetiza, não proibais falar em línguas. Não proibais falar em línguas. Mas não existe falar em línguas sem intérprete. Tem que ter intérprete, tem que saber o que está falando. Não é? Deus não é menino. Deus não é menino. Não é? Então, no culto cristão, já era recomendado isso no Antigo Testamento, que a profecia tinha finalidade igual, e Paulo vai recomendar isso. Edificação, Paulo vai recomendar exortação, e Paulo vai recomendar também consolação. Tinha a mesma finalidade: edificar, exortar e consolar. Essa edificação, bem como para destruir. Quando Deus queria destruir, profetizava, o profeta profetizava, e quando Deus queria trazer uma questão de destruição, né? Na verdade, essa destruição seria o juízo, não é? Propriamente dito. Então, isso vamos ver em Jeremias capítulo número 10, eu vou ler aqui,
Jeremias 1, versículo 10. Jeremias 1:10, em que Deus vai derrubar e restaurar as nações. Deus fala aqui por meio da boca do profeta. Então a profecia tinha a finalidade de edificar, como também para destruir. Estou avisando que vou destruir, né? Porque Deus não deixa ninguém desavisado. Versículo 1, capítulo 1, verso 10 diz assim, de Jeremias: olha, pondo-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então, tanto a profecia servia no Antigo Testamento como hoje também para edificar como para destruir. Hoje não, hoje é mais conveniência, né? Os profetas, que se diz profeta, é mais conveniente, eu já vi pessoa profetizar a vida para alguém que estava doente e num dia depois a pessoa faleceu, e para consolar quem ficou, que ouviu aquilo, foi complicado, né? E assim sucessivamente. Então, coisas que precisamos tomar cuidado. Então a profecia, a finalidade dela era para edificar, bem como para destruir, para exortar, que é encorajar, né? E também consolar ou trazer conforto, né? Então, quando Paulo vai trabalhar no seu versículo 27, que eu li aqui, Paulo fala da ordem do culto lá da antiguidade. A ordem era muito importante naquelas sessões no Antigo Testamento, não é? E nas assembleias públicas no Antigo Testamento, a adoração carismática não era incompatível com a ordem, né? Não era incompatível com a ordem. E isso nós vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 25. 1 Crônicas, capítulo 25. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. O verso 5, do verso 1 até o verso 5. Crônicas, capítulo 25. 1 Crônicas 25. Vamos ver o que está escrito no texto bíblico. Capítulo 25, verso de número 1. Diz assim, deixa eu apanhar a Bíblia aqui. Está escrito: e Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Remã, e de Jedutum, para profetizares com harpa, com aludes e com saltérios. E esses foi o número de homens aptos para a obra do seu ministério. Versículos 2. Dos filhos de Asaf foram Zacu, José, Natanias, Assarela, filho de Asaf, e a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção de Davi, do rei Davi. Quanto aos filhos de Jedutum, foram Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabias, Matitias, 6 a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpa, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Versículo 4. Quanto a Remã, os filhos de Remã, Baquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Hanani, Aliatá, Gidalte e Romatiazé, Josbecasa, Meloti, Rotim, Maziote, todos esses filhos de Amã, 20 ouvidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Ramã 14 filhos e 3 filhas. Então observe que aquela questão não era compatível com a ordem, aqueles testemunhos, aquelas questões carismáticas, conforme está escrito. Tinha que ter ordem. Deus foi quem deu. Ponto. Né? Então, considerando aí que os dons espirituais são dados para o benefício do corpo, eles devem ser regulamentados ou regulados de maneira que as finalidades sejam alcançadas, enquanto são determinadas as regras específicas
conforme li aqui no capítulo 14, versículo de número 27, versículo 20, no seu versículo 20, mas em especial o versículo 27, 26 a 35, né? Que o preceito geral é permitir que o amor para com os outros console as nações, controle as ações. Ou seja, o amor é tão importante no exercício dos dons espirituais que a maior exposição de amor da Bíblia é encontrada em meio a uma exposição, encontrada em meio a uma discussão sobre as ordens espirituais. Mateus, ou 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 13, menciona o regulamento dos dons espirituais. Mantendo isto, implica que aqueles que possuem os dons espirituais puderem aí controlá-los, não é? Então, aqueles que perturbam o culto de adoração em ação descontroladas, não pode atribuir ao seu comportamento ao poder do Espírito. Então, precisamos saber o que está sendo dito no culto e como controlar isso, não é? Então, o perigo dos dons espirituais enquanto os dons... Perigo? Pastor, que é isso? Sim, perigo. Se você espiritualiza tudo é Deus, e na verdade não tem ordem nenhuma, isso se torna um perigo, né? Os dons espirituais foram dados com o objetivo de ser bênção. Eles poderão ser abusados por isso, que alguém pode achar que é bênção e está causando um problema, né? E trazendo perigos de heresia, perigo de aceites totalmente espúrios que não tem nenhuma conotação bíblica, não é? Por exemplo, sou pentecostal, sou cristão de linhagem pentecostal, assembleano, né? Conforme eu sempre digo, congrego na Assembleia de Deus e Ministério do Belém em São Paulo, não é? Então, eu sou assembleano, ainda creio nos dons espirituais, não vejo nenhum meio bíblico para que eu possa sair. Agora, o que precisa ter é o equilíbrio, fazer ou ser usado, deixar Deus nos usar, e Ele vai usar na hora certa, quando Ele quer, e nem sempre isso acontece. Deus não tem uma pessoa que Ele use só, até porque essa questão de dom de profecia, ele continua. O que não continua é o ministério profético, não é? Hoje nós vemos bastante gente, o ministério profético, o culto profético e tal, isso tudo é balela. Biblicamente isso está totalmente errado, porque Deus pode profetizar na minha casa, pode profetizar por meio de mim, para mim ou através de mim, como também pode ser pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo irmão que vai lá em casa, pela uma irmã, pela uma criança, porque Deus é quem sabe de tudo. Essa liberalidade é que a Bíblia, que Paulo vem trazendo aqui. Precisamos ter cuidado quando vamos estar atento para isso, tá certo? Então, ao contrário do fruto do Espírito, eles podem produzir orgulho. Não, eu sou profeta, o fruto do Espírito não produz nada disso, porque quem faz isso é o próprio Espírito, né? E Deus, quando quer usar alguém, Ele usa, e o ser humano já sabe que ele é nada, está sendo usado por alguém que é tudo, ou seja, Deus. Então, esse cuidado é que Paulo vem pregando aqui. Primeiro, os dons são dados a alguém para benefício de outro. Então, o dom não é dado para benefício próprio. Segundo, os dons espirituais não são de nenhuma marca segura de alguém, filho de... o espírito dos dons espirituais não é assim, nenhuma marca segura que assegura que você é filho de Deus, né? Nós vamos, se formos trabalhar isso, nós vamos ver Judas, Balaão, que também receberam os dons espirituais, mas o que eles causaram, não é? Judas, todo mundo já sabe, traiu Jesus. Balaão, profetizando contra o povo de Deus, enfim, sempre contra, e assim sucessivamente. Terceiro, a possessão dos dons espirituais, ao contrário da possessão do fruto do Espírito, de maneira nenhuma prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. Então, esses 3 pontos são importantes para que possamos, 4 na verdade, né? Então, os dons, e quarto, primeiro é que os dons espirituais são dados a alguém para benefício de outro. O segundo é que os dons não são de nenhuma marca segura de que somos filhos de Deus, né? E terceiro, a possessão dos dons, ao contrário da possessão do Filho do Espírito, de nenhuma maneira prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus, né? Isso, 1 Coríntios capítulo 13, verso de 1 a 3, né?
Então, e o quarto os dons espirituais não podem expor a certas tentações, né? Não pode nos expor a certas tentações quando não são regulados pelo amor. Então os coríntios usavam os dons por meio disso para meio e fins de autoglorificação. Então por isso que Paulo trouxe essa normativa. Então Paulo trouxe essa questão em pauta. Então precisamos ter cuidado com isso, não é? Baseado nesses textos bíblicos que aqui citei, tá certo? Muito bem. Fechando aqui esse assunto, nós vamos aqui para os dons temporários. Dons temporários, tem vários segmentos evangélicos, cristão evangélico, que vai trabalhar isso. Por exemplo, os batistas acreditam historicamente que alguns dons, ou seja, ofício, pertencem à infância da igreja, ou seja, quando a igreja nasceu, e não mais agora cessou. Então podemos chamar eles de sensacionistas, é isso? Muito bem, se bem que isso já mudou bastante, que não tem como deter os dons espirituais. Deus é quem dá, é Deus que quer edificar, é Deus é quem quer fazer. Então qualquer nomenclatura, qualquer dogmatismo religioso não vai trabalhar, não vai atrapalhar a ação do Espírito Santo quando ele quer fazer na vida de alguém. Assim aconteceu com os nossos missionários, não é? Ou seja, Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram aqui no Brasil, congregavam na Igreja Batista e, segundo o relato histórico, eles foram expulsos de lá devido a falar em línguas estranhas, não é? E assim foi, né? Essa base, o resultado natural do posicionamento em relação à Bíblia, ela assegura que como é a única de regra de fé e prática. Então essa posição também é definida pelos protestantes ortodoxos. Por outro lado, o catolicismo, a maioria dos cultos, sempre reivindica possuir dons milagrosos, profetas inspirados, novas revelações, curas milagrosas. E sinais sempre foram ostentados aí por alguns grupos, né? Então isso gera, até hoje, vem gerando debate constante. Uns acreditam, outros não. Uns acham que tem, outros acham que não tem. Uns acham que Jesus só foi até os discípulos, que Deus mudou, sei lá, né? Eu sou continuista e não tenho base nenhuma escriturística que os dons cessou por ali. Cessou, até quando se fala disso, cessou o ministério profético, mas os dons espirituais continuam, porque a igreja ainda continua aqui e não foi arrebatada por Jesus ainda. Então a igreja continua. Jesus ainda cura, porque já vi curar, não é? Agora, o problema todo é a questão da ordem, não é? Da ordem que falamos acima, falamos há pouco. Então, o problema todo é a ordem, é a espetacularização dos milagres, a espetacularização dos dons, muitas profetadas, não é? Quando lhe convém, profetiza para pastor presidente, para outro, para ricos e tal. As pessoas estão nas comunidades, nunca ninguém vai lá profetizar para eles. Eu fico olhando, observando, ninguém diz nada para aquele povo, não é? Qual é o problema? Deus está só trabalhando em cima da alta hierarquia? Isso é conversa, conta a carochinha. O Deus que fala com a igreja, ele fala com qualquer ser humano e também usa qualquer ser humano, assim como usou Ciro, chamou de ungido, entendeu? Então precisamos ter cuidado com esse tipo de balela, ok? Então esses dons espirituais, ainda hoje, não é só foi para a infância da igreja, ainda hoje ele continua. E tem os dons temporais, não é, conforme estamos trabalhando aqui, não é? Nós vamos ver aí a questão, os católicos trabalham muito na RCC, já ouviu falar? Renovação Católica Carismática, não é? Que tem reivindicado aí dons milagrosos que estão sendo estabelecidos, em seu âmbito. Esse movimento tem agora interdenominacional, tem experimentado um crescimento tremendo quando a ênfase moderna para os milagres é examinada. Aí pensamos que no caminho está preparado para a vida do anticristo. Vamos ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né? Então precisamos ter cuidado com essa espetacularização, né? É gente que tem curso, pra você ter uma ideia, quando os irmãos reformados criticam às vezes, é porque tem curso de falar línguas estranhas. Tem gente que tem curso,
de falar língua estranha. É uma brincadeira isso. É um escárnio, não é? Aos contextos bíblicos, ao que a Bíblia nos aponta, é um escárnio. Capítulo 2, verso de número 8, de 2 Tessalonicenses, diz assim, ó, e então será revelado ao iníquo quanto ao Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua glória. Ou seja, esse é o período do anticristo que está se levantando, né? Então o versículo 10 diz assim, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor na verdade para salvarem, né? Versículo 11 diz, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 2 diz assim, para que sejam julgados todos que não creram, na verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Porque o que Deus envia, o que Deus fala, ainda hoje tem validade, né? E se Deus usou alguém no passado, não é? Se Deus falou com alguém, aquilo cumpriu na vida do cidadão, da pessoa que Deus falou, não é? Pode ser dos profetas que Deus usou, enfim. Então precisamos ter cuidado com essa demanda para que não caiamos aí nessa espetacularização e não estejamos aí não estejamos fazendo propaganda da vinda do anticristo, sermos um protagonista disso. Precisamos ter cuidado com isso. Sabemos que o que Deus dá é para a edificação do corpo e não unicamente para uma pessoa, entendeu? A vinda de Jesus será durante uma ênfase dos milagres. Vamos ver isso em capítulo 24, versículo 24 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, e Mateus capítulo 7, versículo 22 também, entendeu? Então convém as pessoas de Deus examinar tudo com um holofote ou com a base da palavra de Deus, né? Então a Bíblia vai falar sobre os novos dons, né? Os novos dons que está inserido no capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Esses dons temporais que muitos reformados pregam, que já passou, eu discordo, porque esses dons, ainda existe dom de curar, ainda existe profecia, ainda existe dons de revelação, ainda existe dons de sinais. Agora, o que não pode existir é a espetacularização. Hoje, nos dias atuais, que se usa muito as mídias sociais, então tudo que se faz está na mídia social. Aliás, tem gente que convida pessoas devido a mídias sociais, né? O cara põe uma frase, aquela frase chamativa, não é? Isso é uma autopromoção que se fazem, né? E que a Bíblia de forma clara e veemente condena, né? Esse tipo de espetacularização. Eu vou trabalhar aqui os novos dons para fechar o assunto, tá certo? 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10 vai dizer assim, nos diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernimento de espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito é o mesmo que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pronto, não tem o que fazer com esse texto. Vai fazer o quê? Jogar o texto fora, né? Então esses dons temporais que se prega aí, não procede. Vamos trabalhar em cima dos dons espirituais, que é o que a Bíblia diz. Então, quer dizer, o tempo passou, foi um tempo, foi por um período, só foi para os discípulos. Isso é improcedente, né? A palavra da sabedoria, isto era uma habilidade sobrenatural para tomar decisões, ou falar ou não falar, baseada em estudos de premeditação. Sim, era para falar o que Deus revelava ali. A palavra do conhecimento também era uma habilidade que era dada sobre o fato de compreender as situações em virtude de uma revelação dita pelo Espírito Santo. No primeiro ponto, palavra sabedoria, Atos 6, versículo 8 a 10, Mateus 10, versículo 19 e 20, e
Segunda Reis, capítulo 5, verso 25 e 26. A palavra do conhecimento, no caso, né? A palavra, o dom da fé, isto é, o que nós chamaremos de fé milagrosa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 2, Atos, capítulo 3, versículo de número 1 a 9. E esta fé não era possuída por todos os crentes, mas era soberanamente dada por Deus, segundo o seu querer, conforme 1 Coríntios, versículo de número que eu li há pouco, 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, 11. Né? Dom de cura. Esta era uma habilidade de curar à vontade, ou seja, Atos capítulo 9, verso 32, a cura foi executada como um sinal, né? E João capítulo 10, verso 38, e Atos capítulo 4, verso de número 29. Então, operação de maravilhas, operar os milagres. O milagre era feito como um sinal ou confirmação de uma mensagem de Deus, conforme Hebreus capítulo 2, versículo de número 3 e 4. Profecia era uma habilidade de receber e comunicar a outras pessoas, né? E a doutrina que vinha da revelação diretamente de Deus. Então, a Bíblia, propriamente dita, foi escrita por profetas, né? Que é a verdadeira profecia de fato, né? Discernir os espíritos, por exemplo, discernimento de espírito era uma habilidade de discernir aqueles que se reivindicam e exercitam os dons espirituais, que reivindicavam e exercitavam os dons espirituais. E línguas era também a capacidade sobrenatural de falar em idiomas que não havia sido adquirido através de estudo. Isso tem dois termos que se usam, que é a glossolalia, língua desconhecida, e xenolalia, que é línguas conhecidas, ok? E assim sucessivamente. Tem uns vídeos aí no playlist, no canal, que você vai encontrar com mais clareza xenolalia e glossolalia, tá certo? E por fim, interpretação de línguas, né? Que era a habilidade sobrenatural de interpretar aqueles que falavam em línguas estranhas, conforme no capítulo 14, versículo 27 de 1 Coríntios, certo? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações, e até a próxima aula, no nome de Jesus. Um abraço a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.